Estamos com mais um programa no ar, podcast Café com Letra, no CIF TV News, onde você encontra um bate-papo com as pessoas que orbitam as letras. Nós temos o nosso programa há alguns anos, já chegaremos logo a 50 edições, 50 episódios. E hoje nós estamos trazendo aqui no nosso programa a delegada Tatiana Barreira Bastos, que conheci há pouco tempo, mas uma pessoa que conseguiu bater espiritualmente. Aí nós fechamos fazendo uma gravação do nosso curso lá na Faculdade Mário Quintana, onde nós vamos lançar brevemente o curso de extensão e formação de assistente técnico e perito judicial e extrajudicial, que é uma parceria da Iluminus Cursos Limitada com a Faculdade Mário Quintana. Bem-vinda, delegada Tatiana, aqui no nosso podcast Café com Letras. E para nós é uma grande satisfação levar para os nossos ouvintes, para nossos espectadores, telespectadores, uma profissional na área de segurança pública como você. Bem-vinda. Obrigada, Itacira. O prazer é todo meu. Realmente eu tenho um carinho muito grande por ti. Agradeço demais ao convite para participar primeiro do curso de formação, que para mim foi algo novo. Eu te disse naquela ocasião, foi a primeira vez que eu dei um curso para peritos extrajudiciais e judiciais da área civil, Estou tão acostumada a militar e a transitar pela área do direito penal, do direito processual penal. E o prazer também está aqui hoje participando desse teu projeto, dessa realidade linda que é o Café com Letras, e me colocar à disposição para essa troca que eu tenho certeza que teremos aí nesse bate-papo. Muito bem, mas até nós começar o nosso bate-papo, vamos fazer um tintim no nosso café aqui, para que ele não esfrie, Senão logo esfria o café e café vamos morno, valorizar frio, esse café aqui, Café com Letras. Primeiro o café, depois as letras, Depois as letras. Mas a ideia do nosso podcast aqui, delegada Tatiana, é trazer realmente para esse bate-papo pessoas que orbitam, eu gosto de dizer essa palavra para que fique bem registrado, orbitam as letras, Escritores, jornalistas, advogados, psicólogos, professores, Então, é um momento de descontração que nós decidimos fazer esse projeto faz 3 anos, na Feira do Livro de Porto Alegre. Nós num bate-papo ali com alguns escritores e o pessoal reclamando que tinha pouco acesso nas mídias, e veio a ideia de, vamos fazer um grupo e montar alguma coisa. Como ninguém tomou a iniciativa, eu acabei tomando e assumi esse projeto que hoje está tendo uma boa aceitabilidade. Então, mas nós vamos conversar com a delegada Tatiana Barreira Bastos. Quem é a delegada Tatiana Barreira Bastos? Professora de Direito Penal. Vamos lá. Bom, primeiro eu gosto de dizer que eu sou uma mulher realizada, uma mulher que realizou boa parte dos seus sonhos, boa parte, claro que ainda tem coisas a realizar. Jovem ainda. Isso que nos mantém vivas. Claro. Sou mãe de 3 filhos. Fui mãe na adolescência, então comecei a minha vida com um filho no colo, Meu presente de 15 anos foi um filho e uma TV 14 polegadas. CCS sem controle remoto. CCS sem controle. Os jovens nem sabem o que é isso. E que sou filha de policiais federais, sou a irmã mais velha, sou a mais velha de 6 filhos, Meu pai teve 6 filhos, tem 6 filhos, então eu tenho mais 5 irmãos, sou a mais velha. E era bailarina, meu primeiro sonho de infância era ser bailarina e acabei tendo aí os meus sonhos um pouquinho desviados, a minha rota foi um pouquinho desviada por conta de uma gestação aos 14 anos de idade. Meus pais são policiais federais, então eu também convivia muito dentro do âmbito das delegacias de polícia, da superintendência da Polícia Federal. Sim. Quando eu fiz 6 anos e comecei a ir para a escola, na verdade, com 5 anos, eu não tinha feito 6 ainda, eu ficava pela manhã na superintendência da Polícia Federal e à tarde eu ia para o colégio, porque nós morávamos muito longe, Sim. Dava uma distância muito grande, minha mãe ficava ali, nossa escola era perto do trabalho, a Polícia Federal ela era na Paraná, não era na Independência, como é hoje, e eu fiquei ali convivendo com aquele ambiente policial. E eu comecei a gostar, a me encantar, Eu me lembro que minha mãe dizia, aquela sala é a única que tu não pode ir, porque era onde tinham os presos. E adivinha, claro. É lá que eu fiquei amiga de todo mundo. E hoje todos têm muito, muito orgulho de mim, por ter seguido aí a carreira policial. E quando eu fui mãe, então, muito cedo,
minha vida mudou radicalmente, né? Tive alguns sonhos interrompidos e novos sonhos que apareceram a partir de então. Aí eu fui estudar num colégio público à noite. E é curioso, Itacílio, porque ontem eu fui pegar um documento necessário para o doutoramento e ontem eu voltei à escola. Então, isso está muito agora muito presente para mim, porque ontem eu voltei lá para pegar minha certidão ali de conclusão de curso e revivi um pouco dessa história. E aí comecei a estudar para concurso público. Então, ficou muito forte essa delegada. Ela nasce, na verdade, de um processo de autodefesa, de estratégia, de sobrevivência mesmo, como uma maneira de me colocar diante do mundo e de dizer, não, sim, eu posso, né? E eu vou realmente tomar conta, ter autonomia sobre a minha vida. Eu saí de casa, fui morar com o pai do meu filho, então eu saí de casa com 14 anos de idade. Eu não tinha feito 15 anos, 15 anos eu já comemorei na minha casa nova, e a partir dali a minha vida começou. Meu filho hoje tem 32 anos, vai fazer 33 anos o mais velho. Tive mais 2, uma menina de 15 e um menino de 10. E sou professora, né? Como tu já apresentaste ali, sou professora já há 16 anos de Direito Penal e Processual Penal. Na verdade, a docência sempre foi uma grande paixão. Eu ensinei a minha avó a ler e escrever. A minha avó era analfabeta, ela morava na campanha, ela era empregada doméstica. Meu pai também morou na campanha. E a minha avó não sabia ler nem escrever. Então, quando eu aprendi a ler e escrever, eu comecei a dizer, vó, tu precisa, vó, tem universos e universos que tu desconhece. Sim. Então, vendo aqui os livros, né, eu dizia, vó, cada livro é um universo, é um portal, é uma história, é um lugar que tu nunca vai conhecer se tu não souber ler. Claro. E comecei, então, a ensinar devagarinho. Quando eu tinha 8, ela sabia ler e escrever e ela voltou para a escola. Ela foi fazer o EJA e ela se formou a partir dessa descoberta da leitura. E acho que, como diz meu pai, eu sempre fui um pouco professora, sempre gostei demais da docência. E já delegada, sou delegada há 22 anos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quando fui fazer uma pós-graduação no antigo IDC, eu terminei a pós-graduação. Quando eu fui apresentar a minha monografia, eles me convidaram para dar aula. E aí eu fiquei dando aula desde então. No IDC, No IDC. Foi o primeiro lugar. Existe ainda o IDC? Não, né? Não, o IDC não. andou... Há muitos anos, Há ele muitos acabou anos, falindo. já acabou falindo, né? E aí eu fui dando aula em outros cursos, comecei dando na pós, depois fui para cursos preparatórios, e a minha caminhada de concursos, né? Hoje eu sou mentora também para concursos, ela vem um pouco desse lugar, né? Hoje eu dou aula em praticamente todos os cursos preparatórios. Alguns não dou mais, porque realmente a agenda não dá para conciliar tudo. Claro. Mas alguns são meus xodozinhos e aí eu continuo. Então, me especializei um pouco na área das políticas da segurança pública. Eu gosto muito de trabalhar com prevenção social à violência. E na área de grupos vulneráveis, que foi a área que realmente eu fiz carreira, né? Primeiro na Delegacia da Mulher, onde eu fiquei 11 anos. Fui a primeira diretora da DIPAM, que é a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher. Depois ganhei um outro presente institucional, que foi trabalhar na Delegacia de Combate à Intolerância, com crimes raciais e com outras vulnerabilidades. E fui diretora também da divisão específica, que é a DICOI, que a gente chama de DICOI, que é Proteção à Pessoa Idosa e Combate à Intolerância. E fui também diretora do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, do DPGV, que aí sim é o guarda-chuva, onde todas essas divisões e delegacias estão dentro, né, fazem parte. Então, um pouquinho da minha caminhada aí. E os delegados de polícia não dão aula também na academia de polícia? Você já alguns, deu? Alguns, Já. Eu dei aula na academia de polícia há muitos anos, até que surgiu uma portaria institucional em que professores de cursos preparatórios não podem dar aula na academia. E aí, desde então, né, eu optei por continuar dando aula com os meus alunos. A gente cria um vínculo muito forte, tu que é da área, né, das letras, da leitura, da escrita, a gente cria um vínculo muito forte. É verdade. E eu fui... A gente vai transformando vidas, a gente tem... O conhecimento, ele transforma vidas, o estudo transforma vidas. Eu sou realmente muito apaixonada e continuei, tanto que hoje eu tenho 1 ano e meio para me aposentar. Então, assim, esse lado acadêmico, esse lado da docência é algo que é uma grande paixão. Eu digo que eu trabalho muito, mas quando o trabalho é prazer, quando o trabalho é paixão, a gente não sente o tempo passar. Então, eu faço muitas coisas, mas faço realmente transito por esses ambientes aí com muita naturalidade, muita paixão mesmo.
e acaba não ficando tão pesado. Algum case de sucesso de algum aluno teu? Tem muitos, tanto de alunos como delegada. Sim, mas... Né? Mas agora, dentro da mentoria, isso. Eu tenho muitos alunos neurodivergentes e eu tenho um carinho muito grande porque a gente descobriu juntos novas formas de aprendizado. Sim. Então, quando a gente vê um aluno com neurodivergência, seja lá qual for, um aluno que está se curando de um câncer, um aluno que realmente passou por um momento de vida muito traumático, ressignificando a vida, e se descobrindo novamente, resgatando a sua autoconfiança e passando num concurso público, isso é muito bacana. Eu digo, isso não tem preço, isso não paga. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava almoçando com uma aluna que teve um câncer e está, né, já em remissão desse câncer, e hoje ela é também a minha monitora. Ela não é mais só a minha aluna, mas ela se tornou uma monitora, me ajuda dentro da mentoria, porque é uma pessoa que realmente ela diz, mudou a minha vida. A mentoria transformou a minha vida. E não é a mentoria só ensinar como estudar. Claro, descobrir o potencial de cada um. Eu digo que, como mentora, o meu maior papel, o aluno me busca para aprender como se preparar para um concurso. Exato, correto. Mas eu digo, a busca é essa, mas o que ele descobre no caminho é muito mais profundo. É uma jornada de autoconhecimento. Sim. A preparação para um concurso público, ela é uma jornada de autodescoberta, de ressignificar crenças limitantes, de olhar para pontos de bloqueio, né, de mudar todos os hábitos, todos os comportamentos. Não é só a tua rotina de estudo, é a tua rotina de vida. É como tua postura, como tu te posiciona diante da vida. Né? É conquistar e exercitar a disciplina, constância, consistência. Porque o que faz chegar, gente, não é o talento, é o treino, é a repetição. E é isso que a gente bate muito na mentoria. Ela é uma mentoria de alta performance, como eu falo. Então, eu comparo os meus alunos como atletas de alta performance. Ninguém é alta performance porque é bom, porque tem talento ou porque tem dom. O dom é só o básico, né? E o passar no concurso público é repetição? É isso? É repetição. É repetição. Tudo na vida é repetição. A gente só é bom naquilo que a gente repete. Sim. Quando as pessoas me olham e dizem, você fala muito bem, você tem o dom da oratória. Eu não tenho o dom da oratória, eu treinei a oratória. Sim. Eu era muito tímida, eu tremia, só de pensar em falar em público. E isso foi até eu me tornar delegada. O meu primeiro discurso de posse, eu me lembro, assim, tudo que eu passei. Claro. Antes do discurso de tensão, passei mal, porque o corpo, ele responde, né? Claro. Na verdade, tudo aquilo que o corpo acaba colocando para fora e externando é muito fruto do nosso descompasso emocional. E eu descompensava, assim, muitas vezes por conta do nervosismo de falar em público. E aí eu disse assim, bom, eu quero ser professora, eu amo dar aula. Eu sou uma delegada, eu tenho que dar entrevista o tempo todo. Eu vou ser boa nisso. Sim. Então, como é que eu vou ser boa nisso? Eu nunca fiz curso de oratória, nada. Sim. Eu comecei a exercitar e a me observar. Eu tenho uma cacofonia aqui, eu tenho uma maniazinha ali. E aí eu ia olhando para aquilo e corrigindo. Eu falava muito rápido, muito, muito rápido. Eu ainda sou acelerada, mas hoje... Mas muito rápido, a pessoa às vezes não entende do outro lado. É tão rápido então eu comecei, e por isso acabo até gesticulando muito, mexendo muito a boca para falar, porque tudo é uma maneira de eu tentar ter uma dicção melhor e poder realmente passar o conhecimento. Mas tudo é treino. Exatamente. É treino, é exercício. Isso que faz a gente se tornar bom naquilo que a gente é bom. Às vezes você olha para duas pessoas, uma na aula, lá normal, no colégio, ele é super inteligente, e o outro nem está ligado. Aí o que nem está ligado passa num excelente concurso e o outro não consegue passar. Não tem uma história, né? Total. Por que isso? Por que acontece esse tipo de coisa? Né? A gente fala assim, que dentro do universo das mentorias, e a mentoria hoje, elas estão aí para qualquer área. Sim, para qualquer área. E nós, mentores, temos também uma mentoria. Eu faço parte de uma mentoria de mentores. Exato. Porque a gente tem que estar o tempo todo se qualificando, se atualizando, né? Porque tudo muda de uma hora para outra. Hoje a gente tem o mundo digital, a gente tem IAs, a gente tem outra... Eu sou muito cartesiana nesse sentido, além de tudo sou capricorniana, então eu sou um pouco refratária a algumas questões, mas a gente tem que aprender. Claro. A gente tem que se abrir. Então, assim, o sucesso na vida, não vou falar só de aprovação em concurso. Aprovação em concurso foi uma etapa da minha vida. Sim, claro. O sucesso na vida da gente, ele está diretamente relacionado à nossa inteligência emocional. E não ao nosso coeficiente de inteligência. Por isso que eu adoro o mundo dos neurodivergentes. Claro. Porque os neurodivergentes são pessoas que têm menos capacidade cognitiva. Aliás, muitos deles têm uma capacidade cognitiva acima, altas habilidades. Né? Altas habilidades, o antigo superdotado,
ele faz parte dentro do universo das neurodivergências. Sim. Quem tem hiperfoco, neurodivergência. E essas pessoas, elas só não se enquadram nas nossas caixinhas. Elas não se enquadram dentro de um método, vou falar aqui o que fala Paulo Freire, bancário, né, cartesiano de aprendizagem. Então, o meu desafio como mentora é despertar a potência que tem dentro de cada aluno. Cada um de nós é um manancial de possibilidades. E essa inteligência, que muitas vezes ela já está ali, ele já tem a capacidade total, cognitiva, de aprendizado, mas ele não tem muitas vezes inteligência emocional. E aí ele vai se autossabotar. Quando a gente caminha no automático, a gente caminha para a autossabotagem. A autossabotagem é o nosso cérebro no modo automático. Não é o meu, não é o teu, é o de todos nós. Então a gente vai o tempo todo caminhar e tentar se colocar em estado de presença. Porque se eu me distrair, eu vou para a autossabotagem. Sim. Eu sempre dou um exemplo, quando eu era criança, tanto pro lado de pai como pro lado de mãe. Meu pai e minha mãe eram do mundo das fazendas, né? Do campo. Meu pai de Jaguarão, então, como eu falei, minha avó era empregada doméstica na campanha. Meu pai se criou dentre os peões da campanha. E meu pai, com 18 anos, estava em Brasília, porque tinha passado no concurso da Polícia Federal. Isso mudou a vida do meu pai. Imagina. Meu pai não conheceu o pai, meu pai, minha mãe, minha avó, né? Como eu falei, criou ele sozinho. Sim. Trabalhando nas fazendas, trabalhou em muitas fazendas, e o que mudou a vida dele foi o estudo. Foi isso que mudou a vida do meu pai e, por conseguinte, as nossas vidas também, todos nós. Ele conseguiu ressignificar algo. Por lado, então, de pai, eu tinha essa coisa, minha dinda fazendeiros. Por lado de mãe, minha mãe é do Ceará, minha mãe é do Mauriti, do interior do Ceará, meu avô tinha muitas terras. Uma condição um pouco melhor, né? A condição de vida, minha mãe, ao contrário do meu pai, era filhinha de papai, né? O meu avô era muito conhecido, era político. Então, minha mãe era a filha, né? A filha de Expedito Barreira, como diziam lá. E eles tinham muitas fazendas, a gente andava muito a cavalo. E eu sempre dou esse exemplo. Se a gente soltar a rédea do cavalo, ele vai voltar para o mesmo lugar, embaixo de uma árvore, onde ele toma água e se alimenta. Correto. Se você soltar a sua rédea, você vai voltar para o seu lugar de conforto. E esse lugar de conforto, geralmente, é o lugar da autossabotagem. Porque o cérebro, ele fica confortável dentro daquilo que é familiar, aquilo que é conhecido, aquilo que é rotineiro e nos traz segurança. E ninguém cresce na zona de conforto. Então, a gente precisa aceitar algumas verdades se a gente quiser sair deste lugar e chegar em outro lugar. Nós todos temos que nos dar conta de que se a gente quer chegar num outro lugar, a gente precisa ser outra pessoa. Claro. Novos lugares demandam novos hábitos, mais disciplina. Então, ou você baixa a régua do seu sonho, ou você leva o esforço, a constância e a disciplina. E é isso que a gente fala. Então, sim, Itacir, todos nós somos capazes de chegar onde a gente quiser. Mas, obviamente, a gente tem que aprender a se conhecer, por isso autoconhecimento, a se autorregular o tempo todo, porque a nossa mente é autossabotadora, né? O nosso sistema límbico, que reage às ameaças, e tudo aquilo que é novo nos assusta um pouco, seja falar em público, né? Seja assumir uma nova posição, mudar de país, fazer uma transição de carreira. Tudo isso acaba, muitas vezes, nos tirando dessa zona de conforto, porque é algo que a gente não domina. É algo que a gente não conhece. Delegada Tatiana, me diga uma coisa, como mentora, como é que é lapidar uma pessoa que está se sabotando? Porque normalmente ela vai buscar um mentor para poder melhorar ou buscar algum objetivo na vida dela. Como é que muda essa pessoa? Como é que essa pessoa que chega lá bloqueada, quer, mas não consegue dar o primeiro passo? A primeira coisa que eu peço para todo aluno é assim, vamos se comprometer juntos com o teu projeto de vida. Tu te compromete? Eu pergunto isso para eles. Sim. É como se estivesse assinando um contrato com ele mesmo, não comigo. O mentor, ele é alguém que vai direcionar. É como um personal trainer, é como um terapeuta, é alguém que vai estar te direcionando, porque todas as respostas, todos os caminhos, eles já existem dentro de nós. Eles já estão ali. Muitas vezes adormecidos, muitas vezes mal lapidados. Mas eu digo, esse manancial já existe dentro de cada aluno. E eu tento resgatar isso. Por exemplo, em algum momento da vida do aluno, a vida dele não começou hoje, estudando para um concurso. A minha vida não começou me preparando para delegada. Começou a minha memória ativa quando eu tive um filho aos 14 anos de idade.
E com certeza esse foi o maior desafio da minha vida. Não foi passar para o concurso de delegada. Sim. Então a gente tem que buscar essa força em algum lugar. A gente tem que definir o que nos motiva. Primeiro, por que você está fazendo isso? O porquê é o que segura o como. Essa frase do Nietzsche. O porquê é o que sustenta o como. Se eu tenho um porquê, se eu reconheço e me comprometo com um porquê, isso é importante para mim. Por quê? Porque eu quero dar uma melhor vida para minha família, porque eu não quero mais depender do SUS, de ônibus, porque eu não quero mais passar trabalho, porque eu quero poder ter férias, enfim, seja qual for o porquê. Porque eu quero dar uma condição melhor para o meu filho, foi o meu porquê. Meu filho não foi minha desculpa, ele foi minha maior motivação. Sim. Meu filho sustentou boa parte da minha caminhada. Então, quando a gente define o porquê e assina embaixo e se compromete, eu digo, bom, agora a gente vai caminhar juntos. E aí a gente vai, eu digo que eu sempre olho bem no olho do aluno e tento estabelecer um ponto de conexão. Sim. Eu começo fazendo uma anamnese. Então, cada aluno eu faço uma anamnese, cada aluno eu identifico exatamente isso. Pontos de bloqueio, traumas, o que está paralisando, onde é que eu vou, como é que eu vou abordar para que ele possa render na sua máxima potência. Porque a alta performance é tu ser o melhor você. Eu não posso te comparar, não posso comparar o Messi com o Cristiano Ronaldo. Sim. Os dois são maravilhosos, mas claro, cada um tem uma maneira, né, de tudo, de ser, de treinar, correto, de jogar, de se posicionar, de falar com a imprensa, de lidar com a sua vida cotidiana e por aí vai. Então, eu digo aqui, ninguém está se comparando com ninguém. A mentoria, ela é sempre individual, ela é personalizada e por isso que ela é diferente de um método tradicional. Se a gente faz um curso preparatório, o curso preparatório é o quê? O teu conteúdo programático. É programático. Tu é mais um. É mais um. Tu é mais um. E hoje em dia tudo é gravado. Então a gente está direcionando um curso para uma persona, que é um público, mas que é qualquer pessoa e cada uma tem um nível de aprendizado. Claro. A mentoria não. A mentoria te pega pela mão e te conduz, extraindo o que tem de melhor em cada um. Então é o despertar do aluno em relação às suas potencialidades. E eu vou estar ali do lado para fazer essa condução. Que bacana, hein? Que bacana. É isso. Por isso que eu sou apaixonada, né? E o índice de sucesso numa mentoria? Ele é muito alto. Ele é muito alto. Ele é muito alto. Claro que depende, como eu falei, cada aluno é um aluno e muitos alunos depende do mentor também, claro. E tem um tempo de maturação. Sim. Então, assim, hoje a gente tem um tempo de maturação de alunos que chegam ali há 2 meses quer passar num concurso. Então, eu não posso medir que o sucesso dele é a aprovação. Sim. O sucesso dele é a métrica de desempenho. Então, se ele chegou lá com 50%, ele vai sair da mentoria, no mínimo, com 70 e poucos por cento, 80% de assertividade. Isso claro, é uma coisa, e isso é uma taxa de sucesso. Porque muitas vezes o aluno só olha para a aprovação. Claro que a gente tem várias dezenas de alunos aprovados, mas eu não gosto de olhar só para os aprovados. Claro. Porque este aprovado, antes de ser aprovado, ele já reprovou em vários concursos. Dificilmente alguém, gente, aprova no primeiro concurso. A minha história, eu aprovei em 6 concursos públicos antes dos 23 anos de idade. Isso pode ser um case de sucesso. Mas para chegar lá, eu reprovei em mais de 10. É claro. E por que eu cheguei? Porque eu não parei. Eu não cheguei porque eu sou melhor que os outros. Eu cheguei porque eu caía, sacudia a poeira e ia de novo, ia de novo, ia de novo. Então, o ir de novo é a repetição. Dentro da neurociência, a gente chama isso de neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele é plástico. Então, neuroplasticidade. Ele aprende por repetição. Adaptabilidade. Forças especiais. Eu uso muito técnicas de forças especiais, até por ser policial. Então, a gente tem muito o vício, né, do policial. O policial exige muita estrutura emocional. Não exige só perfil. Não exige só conhecimento. Exige principalmente estrutura emocional, que é manter a paz no meio do caos. Se tu não for capaz de manter a paz no meio do caos, tu não vai chegar lá. Vai chegar lá, claro. Ou tu vai chegar, mas tu vai adoecer. Então, a gente vai treinando isso dentro da mentoria. Eu digo para eles, eu não estou treinando vocês para passar. Estou treinando vocês para serem bons profissionais. Bons delegados, bons agentes, policiais penais. Agora, domingo, tem a Polícia Penal, né? PRF. A PRF, a gente acompanha o que acontece, né? Claro, o policial que está totalmente exposto ali em rodovias, muitas vezes desertas. A gente tem um alto índice, né, de desdobramento de ocorrências e até de óbito de policiais rodoviários federais dentro das rodovias. Sim. Então, assim, gente, tem que ter tudo isso aqui e mais um pouquinho que a gente chama de boa neurose, né? Tem que ter aquele grauzinho da pessoa que é movido também, gosta da adrenalina, gosta do novo, tá pronto para mudança.
Isso a gente chama dentro dos psicotécnicos da boa neurose. Porque senão, se você quer só uma vidinha tranquila, ficar atrás do balcão e ser um funcionário público habitual, aqui você vai estar no lugar errado. Claro. Porque não existe nada de habitual e de rotineiro na atividade policial. Não existe. Eu aprendo coisas, tenho 22 anos de polícia. Diferente. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Isso é maravilhoso. É por isso que eu sou apaixonada. Antes de ser delegada, eu fui oficial escrevente. Eu trabalhei no Poder Judiciário, com muito papel, despachos, como a juíza, né? Numa vara inteiro única. no mesmo modo. Tudo. E outra coisa que é pior para mim, lidando com papel. Eu gosto de lidar com pessoas. Sim. Eu lidava com papéis, eu lidava com processos. Sim. Né? Então, assim, tem gente que vai lidar com o computador, tem gente que, cada vez mais, né? Tem gente que passa o dia inteiro numa sala, na frente de um computador. Claro. E é a caverna de Platão, né? Tu que gosta, pelo jeito, é apreciador da leitura, de uma boa leitura, é a caverna de Platão. Então, ele vê o mundo pela tela, por uma tela. Todo mundo acontece para ele pela tela. Aqui não, gente. Aqui é rua, é vida real, é sangue nos olhos. E analisando por esse lado, a delegada Tatiana é mais operacional do que administrativa, então, vamos pensar assim. Hoje eu estava falando isso com uma aluna. Eu digo assim, não é só isso aqui, né? Não é só essa coisa linda, distintivo no peito, arma, que é o que a gente busca quando vai para uma carreira policial. A gente tem muitas tarefas burocráticas e administrativas. Sim. Mas a gente tem um jargão policial que diz que tem o delegado operacional e o delegado papeleiro. Esse é o nome que se dá. Tu é papeleiro ou tu é operacional? Olha, eu não sou mais operacional porque realmente a delegacia nos engessa muito. Eu tenho muitas rotinas administrativas. Sim, a burocracia é grande também. A gestão do órgão policial. Sim. Hoje mesmo, eu tive que chegar cedo na delegacia para assinar as horas extras, senão os policiais não recebem. Claro. Então, assim, a gente tem muitas tarefas administrativas. Mas como eu sempre gostei muito dessa parte da rua, da investigação, então eu acabei me colocando mais dentro de uma área operacional. E eu sempre gostei muito de trabalho social, eu trabalhei muito nos territórios de paz, trabalhei muito com comunidades, com prevenção, aposto muito na prevenção social à violência. Então isso também foi me levando para a rua. Dentro da DEAM, por exemplo, uma atividade de delegacia especializada, a gente faz muito trabalho de prevenção, a gente faz muita palestra, evento comunitário, mutirão social, entendeu? A gente faz demais isso. Então, isso naturalmente vai me levando para a rua, vai me tirando um pouco desse engessamento da rotina do órgão policial. Mas, gente, é necessário. É necessário. São protocolos, são rotinas que a gente precisa cumprir. E a demanda é muito grande. Muitas vezes a gente age só sob demanda. Mas eu não quero aqui desincentivar ou desestimular ninguém. Claro que não, claro. É maravilhoso, eu realmente sou muito apaixonada. É uma coisa muito interessante. E o feminicídio, que está em alta no Rio Grande do Sul, né? Nós temos aí, parece-me que mais de 46 agora eu digo, não me pertence mais, né? Sim, porque realmente cada mulher a gente saía Mas correndo. é uma pergunta, assim, que interessante, muito, né? Para uma pessoa que já está na área, que já trabalhou com... O feminicídio, ele não é só um crime, ele é um fenômeno social. Sim. E ele é, na verdade, o ápice de um sistema patriarcal, é o ápice da violência de gênero. Então, o feminicídio, ele sempre existiu como comportamento humano. Ele não está existindo mais, ele sempre existiu. Sempre existiu, Agora, ele ganhou um nome, um destaque, e a gente está estudando, a gente está num momento de transição. E todo momento de transição, assim foram com os movimentos sociais, todos eles. Pode ver que todos os movimentos sociais, eles começam com viés mais anarquista, mais revolucionário, mais incendiário. E a gente tem a história da humanidade desde mais de um século, né? Desde a época do movimento sufragista. O movimento feminista, ele nasce como um movimento sufragista. Depois ele vai ganhando outras tônicas, outras nuances e outros objetivos. E lá na década de 70 começa a se discutir a violência contra a mulher. Sim. E depois, mais diretamente, a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a partir do momento que a gente começa a nomear as opressões, que é o que diz muito Angela Davis, né, na área racial, a gente precisa nomear as opressões. Quando a gente começa a dar nome, a gente começa a enxergar. Então, a gente começa a enxergar pessoas com autismo agora. No meu tempo eu não tinha. Não tinha porque não era diagnosticado, porque não era nomeado, não necessariamente não existia. Talvez não se soubesse, não se diagnosticasse. E quantas pessoas passaram a vida inteira se achando estranhos e esquisitos. Sem entender por quê, sem buscar um tratamento. Porque todas as neurodivergências, gente, é autorregulação. Tem como fazer, tem como aproveitar o máximo potencial de cada um sem necessariamente taxá-lo.
Então, claro que é importante a gente ter um diagnóstico para um enfrentamento, né, para que a pessoa possa ter, às vezes, aqueles sintomas aliviados ou aqueles comportamentos compreendidos, mas a gente não está se encaixando aqui, se rotulando, para que a gente seja segregado. Então, a gente está no momento em que está tendo uma resistência muito grande do novo e do velho. E aí eu te respondo o que é o feminicídio em alta. É uma resistência, é um movimento de resistência. O homem estava acostumado a praticar violências até um teto, porque a mulher baixava a bola. Ela calava, ela não saía de casa, ela não ia na delegacia. Então ele não precisava, muitas vezes, chegar ao feminicídio. Extremo, né? Claro. E quando ele chegava, como é que a gente chamava? Eu ouvi agora. Eu quase não vejo televisão, gente. Até uma coisa que eu gostaria de ver mais, mas eu não consigo muito tempo. E as notícias realmente me cansam um pouco, né? A maneira como eles manipulam as notícias. Sim. Mas eu estava ouvindo um feminicídio que houve, Goiás, Goiânia, não sei. E eu peguei bem a hora que o delegado estava falando. E o delegado disse assim, se trata de mais um crime passional. Gente, isso me dá assim uma dor no corpo. Sim. A gente nomeava feminicídio de crime passional. Passional. Então, quando a gente parte deste conceito... Como é que a gente vai questionar e traçar estratégias de enfrentamento a algo que a gente chama de crime passional? Sim. Porque se é paixão e a paixão faz parte da vida, logo, claro. Né? Outra coisa, o feminicídio, ele serviu até agora, início do nosso, agora 2000 e pouco, a gente ainda teve, 2020 e pouco, 2023, se eu não me engano, foi a última vez que o STF teve que vir e dizer o seguinte, não se admite no nosso ordenamento jurídico a tese da legítima defesa da honra. 2023. Recente, essa tese, né? Deixa eu dizer para quem não é do direito, essa tese da legítima defesa da honra, ela nunca existiu no nosso Código Penal. E o nosso Código Penal é de 1940. Ela nunca existiu. Ela existia nas ordenações filipinas. E a gente tem que vir o nosso órgão máximo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, para dizer em 2023, ontem, Sim. que não se admite uma tese que nunca existiu. Por isso que a gente chama tese supralegal. Por que é supralegal? Porque não está na lei. É uma construção consuetudinária, uma construção do direito, entendendo, olha só a gravidade disso, que a honra do homem está acima da vida da mulher. E isso serviu para absolver ou anular... Centenas de júris, inclusive o caso do Dock Street. Nesse livro, eu escrevi 2 livros ali, acho que tu não chegaste. Vamos chegar nos livros. Não chegamos lá, mas no meu primeiro livro eu faço um estudo bem profundo sobre essas questões. Na época não existia o conceito de feminicídio. O feminicídio nasce no nosso ordenamento jurídico como tipificação somente em 2015. E agora, em 2024, ele passa a ser um tipo penal autônomo, com a lei, com o pacote do antifeminicídio, a gente chama, né, de pacote antifeminicídio. Depois da decisão do STF, então. Foi um pouco antes, né? Mas este termo, que foi naturalizado e chamado como sinônimo de paixão, ou seja, o homem, para defender a sua honra, ele está autorizado a matar sua companheira. E isso é paixão. Gente, quem ama não mata. Claro. Esse é o primeiro slogan do movimento feminista no caso Dock Street. O caso Dock Street foi em 79, né? Dock Street matou a sua namorada, a Pantera, chamada Pantera, né? Ângela Diniz. Ele tinha 3 meses de relacionamento com ela, ela era uma mulher muito bonita, muito poderosa, chamava muita atenção, e ele, possuído de ciúme, como ele disse, a mata com 3 tiros no peito. Quando foi a júri, lá no Fórum de Cabo Frio, ele invocou, a defesa invocou, e isso colou por muito tempo, a tese da legítima defesa da honra. Afinal, ela estava traindo, ela era uma adúltera, ela era uma sem vergonha, e todos os adjetivos que desqualificam o feminino. Mesmo quando, em mais de 80% dos casos, isso é uma ficção da cabeça do homem. Porque isso tudo aparece numa investigação policial. Sim. Não que legitime de forma nenhuma, mas é mais grave quando isso sequer está acontecendo. Então, se uma mulher hoje fica muito tempo no telefone, ela está traindo. Se ela tem amigos homens, ela está traindo. Se ela trabalha à noite, ela está traindo. Se ela está mudando a vestimenta ou passou um batom que chama atenção, ela está traindo. Então, os homens colaram esses comportamentos e muitas vezes usam esses comportamentos para praticar violências. E aí, voltando ao caso do Dock Street, o júri foi anulado. Primeiro ele foi absolvido, né, pela tese da legítima defesa da honra.
E aí, na frente do fórum de Cabo Frio, tá o movimento feminista, já com outro slogan, porque ele disse que matou por amor. E aí o movimento feminista cunha esta frase, quem ama não mata. Isso, gente, foi na década de 81, eu acho que foi quando foi anulado o júri. Então, foi anulado e ele acabou indo a um novo júri por conta da pressão do movimento feminista. Então, gente, feminicídio é um conceito de ontem. Isso sempre aconteceu, de maneira absolutamente legitimada. Agora, claro, a gente está num movimento de resistência, porque a gente tem o masculino e o feminino sendo colocado em xeque. O que é gênero? Gênero é a construção social do masculino e do feminino. Então, construção social é algo mutável, de acordo com determinado tempo e espaço. Então, sim, há uma desacomodação e, com isso, nome, né, todo um protocolo, um novo olhar sobre essa questão, até que a gente possa ter, finalmente, a diminuição das violências de gênero. Que bom, bom. Nós temos muito o que falar, né? Que temos que começar a passar, né? Vamos saber um pouco mais do nosso curso lá, né? Curso de Extensão e Formação de Assistente Técnico e Perito Judicial e Extrajudicial. Esse presente, né, Itacir, que eu recebi aí do Instituto Lúminos, da faculdade Mário Quintana. Inclusive, o dia que eu dei aula foi o dia do aniversário do Mário Quintana, 120 anos. Isso, é isso? Ontem ainda eu fui almoçar lá na Casa de Cultura, estava fechada, porque segunda-feira fecha. Eu sou encantada, então foi um presente, agradeço muito a oportunidade da gente poder falar um pouco. Eu fiz algumas pontes com a minha atuação, porque a questão da perícia, da prova técnica, sim, é o que realmente muitas vezes traz aquele poder de uma prova inquestionável, irrefutável, ele traz uma outra qualidade, né? Ancora a decisão, ancora o poder judiciário, as partes conseguem também litigar com algo que acaba sendo, está acima dos interesses ou das verdades das partes. Isso eu até falei na aula, né? Sim. Não existe uma verdade. A gente tenta se aproximar o máximo possível do que a gente chama no direito penal da verdade real, mas que ela não existe, ela não está nas nossas mãos, ela já aconteceu e ninguém sabe qual ela é. Por quê? Porque cada parte olha aquele fato sob a sua perspectiva. Claro. Então, a gente vai chegar, e esse planejamento e execução, que é a ideia desse módulo, aliás, módulos muito bem organizados, né? Um curso muito bem projetado, então foi muito legal realmente poder fazer parte. Aprendi muito também, porque eu fui transitar um pouco na área civil, e aqui trazendo a máxima, né, que é a máxima constitucional, que a gente falou muito, do contraditório da ampla defesa. Exatamente, que fundamental. Fundamental, que dentro da área pericial e que dentro da área do direito civil é o artigo 466 do CPC, que vai trazer o princípio constitucional do devido processo legal, do respeito ao contraditório, que é muito o papel, né, o local onde se coloca, onde se posiciona o perito, judicial ou extrajudicial. Exato. Acho que nós chegamos com um objetivo tranquilo no módulo 4, né? Muito, com certeza. Foi excelente, uma aula tranquila. Né? O conteúdo programático ele foi voltado exclusivamente para que o aluno pudesse, né, assimilar bem aquele conteúdo. E assim, né, se construiu o módulo, foram 3 aulas, então a gente conseguiu passar pelo planejamento, pela execução e pelo respeito à cadeia de custódia, que é algo que a gente discute muito hoje no direito como um todo. Fundamental a cadeia de custódia, penal, né? Civil, porque acaba muitas vezes diminuindo o valor probatório. Né? A cadeia de custódia, quando ela é quebrada, ela não necessariamente invalida ou nulifica tudo, mas ela diminui, podendo vir até a anular, dependendo do questionamento das partes. Então, a maneira como coleta, e para quem é leigo, está muito acostumado a ver filme americano, a gente percebe, né, o cuidado na coleta para não contaminar a prova. Tudo pode ser contaminado. E algo que fica aqui como sugestão, Itacir, eu já te dei aquele dia, é de se trabalhar a questão da nossa memória enquanto meio de prova, né? Técnicas de entrevista e interrogatório, porque a memória, assim como essa xícara de café que eu posso deixar uma minha digital e macular e contaminar a apreensão, a memória também pode ser maculada com falsas memórias, né, com questionamentos sugestivos e que acaba comprometendo. E para a prova testemunhal, tudo é em cima do quê? Da memória. Então, se eu contaminar, eu acabo contaminando a prova testemunhal também.
Que bom. A ideia, mãe do módulo 4, garantir a segurança jurídica do ato. É fundamental para o perito, né? Fundamental não só para o perito, mas para o Claro, processo. para qualquer né? processo, para qualquer como um profissão, todo. né? A pessoa, quando busca, uma litigância busca o Poder Judiciário, e aqui também pode ser o extrajudicial, né? Aquilo que nem é também. levado, é resolvido pelas próprias partes. Exato. Ele quer uma pessoa neutra. Neutra. Então, o perito é aquela pessoa neutra, imparcial, técnica. Então, o rigor técnico a gente bateu muito no curso, né? Foi. Então, a metodologia, como eu cheguei a essa conclusão, qual rito eu utilizei, qual é o protocolo, se tem métodos, a maioria aqui tem uma área técnica, tem as diretrizes técnicas, também dizer qual foi, né, cálculos, medições, enfim, pode ser de várias áreas desse perito, mas saber com transparência, com lisura, para que isso realmente se busque de algo que não pode ser questionado. Então, ele vai dizer o direito quase acima, porque o juiz ele está ali por impulso oficial, ele está ali sendo provocado pelas partes. E o perito vem para esse lugar respeitando todos os princípios constitucionais, do contraditório, da ampla defesa, da notificação das partes, né, do equilíbrio ali processual, trazendo um pouco de tecnicidade, cientificidade para a produção da prova. Foi muito bacana. Além de delegada, de professora, também é escritora, nossa delegada Tatiana. Eu me aventuro, né? Eu me aventurei aí. Eu estou vendo aqui que tem 2 livros escritos, né? O primeiro é o... Sobre a Lei Maria da Penha. Diálogo entre teoria e a prática, né? Isso, análise da Lei Maria da Penha, diálogo entre a teoria e a prática. Análise da Lei Maria da Penha. Esse foi um livro que eu escrevi. Lei 13.340. Isso, na verdade, essa lei é de 2006. 2006. Né? Eu publiquei o livro em 2011. E eu digo que foram 2 filhos ao mesmo tempo, porque eu estava grávida da minha filha nasceu em 2011, Sim. No mesmo ano do livro. E ela tinha 3 meses quando eu lancei o livro. Opa. Então foi tudo junto, foram dois filhos juntos, né? A Marcela e o meu primeiro livro, a minha primeira obra, que ela decorre da minha monografia. Então eu fiz a pós em 2010, foi quando eu comecei a dar aula. Sim. Eu comecei a dar aula e logo eu engravidei. Comecei a dar aula em março, eu acho, em julho eu engravidei da Marcela. Imagina, o meu filho já tinha 17 anos quando eu engravidei da Marcela, o meu mais velho já tinha 17. E aí nasceu esse primeiro livro e logo depois eu fui convidada para um outro projeto aí, em conjunto com vários delegados em nível nacional, delegados de todo o país, também para falar da Lei Maria da Penha, porque na época eu trabalhava na Delegacia da Mulher, eu acabei me especializando muito nessa área, né, da violência de gênero. Hoje, a maioria das aulas que eu dou, elas são dentro da temática da violência doméstica e familiar, da Lei Maria da Penha, da Lei do Feminicídio, crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual também. Eu ministro e outros temas. Hoje eu dou aula, até por conta da mentoria, eu dou aula de praticamente todas as leis especiais, né, do direito penal. E sou apaixonada. Então, assim, o que tu me disser para dar aula, eu vou dar. Eu vou lá, eu vou ler, porque eu amo ler, sempre gostei. Planejar, vou estudar, preparar vou usar os recursos internos que já tem. Sim, claro. Porque, né, quando a gente já é professora, a gente já tem vários recursos. E aí a gente vai lá e consegue fazer uma entrega bacana, a contento, né? Assim foi o curso, como eu falei, era uma área nova para mim. Fui lá, me ambientei, material todo organizado, usei um pouco do que eu já tinha aqui e dei uma batida legal ali, saiu um produto legal. E esses livros estão à venda ou é um livro que foi feito gente, aí vocês me apertaram, porque eles precisam ser atualizados. Já tem segunda edição nesse livro, Ele tem segunda, mas já está desatualizado. Já está desatualizado. A Lei Maria da Penha ela é muito dinâmica. É, claro. Só neste ano, só agora, em 2026, ela teve 9 alterações diretas. Então, é uma lei que é difícil. Eu acabei lá pelas Santas jogando a toalha, né? Porque eu não conseguia mais acompanhar né, e atualizar. Mas eu tenho, sim, esse projeto, já tenho dito isso há algum tempo, de poder atualizar esse livro. E eu tô com mais um que tá... A minha ideia era Feira do Livro, que é novembro, mas não vai dar tempo, então... Acho que para o ano que vem. E aí é mais nessa área aqui que a gente está falando de processos de aprendizagem, que é a minha nova paixão. Claro. É realmente falar sobre o processo de aprendizagem. E a ideia é entrar mais a fundo nessa área. Sim. Até porque falta pouco tempo para se aposentar no Estado, né? Com certeza. Porque eu digo assim, eu não dou aula só de conteúdo programático. Claro. É realmente algo muito mais profundo. Quando eu termino a aula e eu vou dar técnicas, eu vou falar de técnica de estudo, eu vou falar como melhorar a tua capacidade cerebral, como melhorar tuas conexões neurais. Eu uso muito física quântica, neurociência. Então, eu vou indo para outras áreas do comportamento humano para poder te ajudar.
Porque não é só o aprendizado do concurso, é só um pedacinho da tua Sim, vida. claro. É um pedacinho. Aprendeu aquilo ali, chega Tanto lá, que a gente fala que teoricamente... pessoas de sucesso, elas têm sucesso em todas as áreas. Por quê? Porque elas já chegaram num ponto de equilíbrio. Quando a gente está muito numa área, está em desequilíbrio, a gente precisa olhar para um outro lado. Então, a gente não está, né, totalmente equacionada. Eu, por exemplo, hoje eu estou muito mais no profissional. Estou muito dedicada ao profissional. Claro. Então, tem um desequilíbrio. É para onde eu vou olhar? Tem gente que está muito em casa, família, não está explorando o seu lado profissional. Aí a pessoa daqui a pouco vai ter que explorar um pouco desse outro lado também, o lado do estudo, o lado mais da motricidade, o lado das artes. Então, a gente tem muitas habilidades, múltiplas habilidades que a gente pode estar aí ao longo da vida exercitando. Algumas a gente profissionaliza e outras são os nossos hobbies, né? As nossas diversões. Por exemplo, a dança. A dança, para mim, ia ser minha profissão. Quando eu vi que não era para ser, ela virou meu hobby. Eu continuei, né, praticando a dança, mas como um hobby, como alguma coisa que me desestressa. Mas assim, a gente vai se caminhando aí e se conduzindo pela Mas não vida. pensou fazer uma psicologia, uma faculdade nesse sentido aí? Já pensei. Parece que tu tem uma tendência muito forte nesse sentido. Na verdade, hoje seria mais a psicanálise, a neurociência, Uma graduação, para mim, seria algo muito tempo, né? Muito aprofundado. É muito tempo. 4, 5 anos hoje eu iria mais para a área da deu. psicanálise, da neurociência comportamental, algo que dialoga muito com o meu trabalho hoje. Sim. Tanto com o meu trabalho na delegacia. Ontem mesmo eu atendi um advogado, ele era vítima e advogado, ele estava representando os seus interesses, que eu tive que ajudá-lo na regulação. Ele estava muito persecutório, ele estava com muita dificuldade até de narrar, estava tremendo muito. Sim. Então, às vezes, a gente tem que saber como conduzir. Claro, a gente transita no caos, gente. Carreira policial é o caos, tentar manter a paz no meio do caos, para não se perder junto, senão tu vai junto. Tu te perde. Não à toa os policiais são muito dependentes químicos, né? Muitos adoecem, álcool, droga. A gente tem várias... burnout, tantas síndromes aí que a gente acaba, os policiais, ou qualquer cargo de alta tensão, e a gente sabe que é o piloto de caça, depois é o policial. O médico também, né, tem muito... a área da saúde também está muito adoecida. Então, a gente tem profissões que são de muita tensão. Mas o médico agora, mais especialista da forma como está, não é mais aquele generalista como é o polícia, né? É que eu penso, quando eu falo médico, eu estou falando do plantão policial, da emergência. Da emergência, a emergência, lá, o chegou HPS. E tem que estar ali. Então, assim, claro que é muito estressor. Tem ambientes que são extremamente estressores. E o nosso ambiente é estressor. Então, até para sobreviver no meio desse caos, a gente tem que adotar várias estratégias, né? Para a gente poder tentar transitar sem perder a nossa paz. Que bom. E assim, não é só na polícia, né? Quem tá no meio de um concurso, gente, que tem uma prova daqui a 3, 4 dias, eles começam já. Aí ansiedade, aí autossabotagem, aí começa a passar mal, aí uma tá com dor de estômago, a outra tá com dor de cabeça, a outra tá com... que quase não enxerga, que os olhos estão turvos. O que é isso, gente? Sistema límbico disparando alerta. O alerta pode ser uma prova, o alerta pode ser uma situação de tiro no meio da rua. Mas são alertas, o nosso corpo ele responde, né? Tem pessoas que pensam assim, não vou fazer esse concurso porque tem 50 mil inscritos e é 200 vagas. Mas há percentuais, né? Dos 50 mil, 25 mil não vai, 10 não estudaram. Passa. Menos de 1%. Por quê? Eu vou dizer, isso chama mentalidade de aprovação. Vou contar um pouco da minha... Eu sempre parto do exemplo... Zé, tu tem história nisso aí, Eu vou partir do exemplo para o conceito, até porque quando aconteceu comigo, eu não sabia qual era o conceito. Eu busquei o conceito depois. Eu fui entender as coisas que deram certo e as coisas que deram errado comigo, estudando depois que aconteceu. Sim. Porque na hora tinha que andar, é trocar a roda com carro em movimento. Hoje o pessoal tem uma mentora aí para dizer como é que funciona, Hoje né? eu consigo dizer até porque eu fui estudar, Sim, né? Claro, Me especializar nessa área. Mentalidade de aprovação, eu posso chamar de mindset de crescimento, eu posso chamar de mentalidade de alta performance, eu posso chamar de mentalidade de sucesso. Sucesso de um atleta de alta performance. Onde é que começa a alta performance? No cérebro, na mente. Sim. Onde é que começa a aprovação num concurso? Na mente. Onde é que começa o sucesso na tua vida profissional? Na tua mente. Onde é que começa a riqueza? Não é no bolso, é na mente. Tá? Isso é mindset de crescimento. A maioria das pessoas está estacionada no mindset fixo. Eu sou a minha condição de vida, eu sou o que meus pais foram, eu sou meus traumas do passado, eu não tive condição, mas é que eu vim de colégio público, mas é que eu vim não sei da onde. E todo mundo tem um monte de desculpa para continuar exatamente onde está.
Ou eu posso transformar esse mindset num mindset de sucesso. Quando saiu o meu concurso, eu nunca fiz nenhum curso preparatório. Então, tudo isso que eu ensino, eu não tive, tá? Eu aprendi fazendo. Sim. Eu me construí caminhando. Eu ia na biblioteca. O sogro do meu pai é médico e dava aula na UX. Eu fui morar com meu pai, fiquei desempregada. Fiquei 10 meses sem ver o meu filho. Então, assim, eu tinha uma motivação que era trazer meu filho de volta. Não tinha como dar errado. Eu nunca pensei que eu não ia conseguir. Então, eu dizia o seguinte, tem 50, 40, 30, não me interessa, eu só preciso de uma vaga. Porque ela é minha. E eu nunca tive dúvida, gente, nunca, de que eu ia passar. Não tinha C. Hoje o aluno vai fazer a prova, eu vou tentar, né? Então nem vai. Já vai desistir. Mas é que se eu passar, prof, eu faço a fase... Então não vai, tu não vai passar. Tu já disse que tu não vai passar. Claro. Então não é o teu material de estudo ou a tua mentora. Antes de tudo, o que eu treino? Blindagem mental e emocional. O que eu treino no meu aluno? Blindagem mental e emocional. Porque se ele não treinar blindagem mental e emocional, ele vai se boicotar. E isso é o que a gente chama de mentalidade de aprovação. Então, todo esse sucesso, todo o aprovar ou não aprovar. Henry Ford tem uma frase muito bacana, que ele diz o seguinte, se você acredita que pode, ou se acredita que não pode, que consegue ou que não consegue, de qualquer forma você está certo. Porque é você que determina. Então, quem vai passar é quem acredita que vai passar. Primeira coisa. Quem acredita que vai passar, já está lá. Eu já senti, eu já sabia o discurso e a roupa que eu ia usar. Claro. Então, não era se, eu vou passar. O que eu tenho que fazer para chegar até lá? Eu tinha que vir para o teu podcast. O que eu tinha que fazer? Saber o caminho, o trajeto. Claro. Eu tenho que estar lá, tá o horário, eu tenho que saber o trajeto. Eu vou chegar. Não é se eu for. O que eu te digo? Eu tô indo? Tô indo. Então, eu tenho que saber qual é o trajeto. Claro. É a mesma coisa, gente. Eu sempre digo que a linha mais curta entre um ponto e outro é uma linha reta. Só que a maioria de nós fica assim na vida, né? Se perde, aí demora mais. Aí vê que não consegue, aí para. Se atira no tapete, que nem criança. A maioria de nós está no ego infantil. A maioria de nós continua... Como diz Clarice Lispector, né? A infância é um lugar que a gente vai palmilhar o resto da vida. A gente tem que sair, curar essa criança birrenta que se atira e chora e se vitimiza. É vida real, gente. Imagina eu com 14 anos, grávida, se eu me vitimizasse. Eu ia estar até agora, morando com a minha mãe. O meu filho ia ser meu irmão, porque eu tive outras colegas que engravidaram na mesma época, com 16, com 17, mais velhos do que eu, e elas são irmãs do filho delas. Claro. Então eu tomei uma decisão, não tinha como dar errado. Foi difícil? Foi. Dificílimo. Mas por que deu certo? Porque eu acreditei. Porque eu me vi nesse lugar. Eu sabia exatamente onde eu ia chegar. E eu sei ainda onde eu vou chegar. Eu sei, eu vou chegar. É só uma questão de tempo. Claro. Por quê? Porque eu estou todo dia fazendo o básico bem feito. E às vezes eu me perco? Sim. Às vezes não é legal? Não. Às vezes é linear, a vida é linear? Não é. O estudo é linear? Não é. Às vezes a gente está melhor, às vezes a gente não está. Pode cair quantas vezes quiser, mas levanta e vai de novo. Que nem criança. Nisso a gente pode vibrar lá na infância. Criança cai, se machuca, levanta e vai de novo. Então, isso se querem se inspirar, que seja das boas lições da infância. Que bom. Pô, mas o nosso tempo passa rápido, né? Porque não para de falar, Já tá lá, passando de 50 minutos. Mas eu tenho um nome aqui, Diego Cândido, né? Diego que é uma Cândido. pessoa que tu nos indica para vir participar do nosso podcast. Quem é teu amigo? O que te levou a indicar? Ele é um amigo recente, mas eu não indiquei por ser meu amigo. Eu indiquei porque ele é uma pessoa incrível. Não, mas independente, poderia indicar, claro. Ele é uma pessoa incrível, sensível. Olha aí. É uma pessoa que eu tenho muita afinidade. Eu o conheci no trabalho. Né? Eu fui trabalhar na delegacia de polícia de combate à intolerância. E uma das primeiras, eu tive 2 grandes parceiros. Uma foi a Beatriz, que é advogada também da Comissão de Igualdade Racial do OAB, e o Diego Cândido, que era da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB. Então, ambos transitando na área de vulneráveis, que é uma área que eu acho que pelo que a gente conversou, vocês já perceberam que é uma área que eu me afino bastante. E o doutor Diego, ele foi me conduzindo, me deu a mão e a gente foi transitando, desbravando alguns lugares. Ele me indica muito, eu o indico sempre que posso, porque ele, além de ser uma pessoa muito competente, um ser humano incrível, admirável, ele é alguém muito sensível. E a gente que trabalha com diversidades, com divergências em real, porque uma pessoa
um homem gay, uma mulher lésbica, transexual, a gente chama de divergentes, são divergentes. Sim. São pessoas que estão fora dos padrões consensuados na sociedade. Então, a neurodivergência que eu falei é só outro tipo de divergência. Claro. Então, nós que somos divergentes, a gente acaba, muitas vezes, tendo essas afinidades. Embora eu nunca tenha me enquadrado em nenhuma das caixinhas das divergências, hoje eu assim me intitulo, porque, de alguma maneira, eu me atraio muito por trabalhar com os excluídos. Sim. Com os excluídos do sistema. Quando eu fui trabalhar na DEAN, eu aprendi a trabalhar com exclusões. Então, qual era o nosso papel? Tentar incluir, tentar trazer de volta, dizer, você é digna de ser amada, você é digna de ter autonomia, você é digna de ter uma vida feliz, você é digna de construir a sua história, isso aqui não te define. E isso eu digo para qualquer pessoa que se sinta, de alguma maneira, fora dos padrões, desencaixada. Porque, gente, eu sempre me sentia, quando eu era muito nova, eu me sentia fora do sistema. Eu sempre gostei muito de ler. Quando eu tinha 12 anos e todas as minhas amigas nós tínhamos uma casa na praia, um condomínio com piscina, salão de festa, todo mundo correteando, curtindo a praia. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava enfurnada num quarto lendo. Ver, né? Porque eu não achava a vida lá fora interessante. Claro. Então, de alguma maneira, eu me vejo como alguém que não se encaixou perfeitamente nos padrões dessa sociedade. E eu tive que aprender a caminhar, né, a transitar, porque isso é uma realidade, não dá pra gente ficar do contra, nem se vitimizar. Claro. A gente tem que fazer do limão a limonada o tempo todo. Então, eu aprendi a ir trabalhando alguns recursos meus, até para buscar a validação, até para buscar o espaço, o pertencimento, mesmo me sentindo o patinho feio, né, a ovelha negra da família. Todos esses conceitos já foram utilizados para mim. Então, eu tenho essa coisa, e o Diego também, de trabalhar com os diferentes. E aí eu pergunto, quem aqui é igual? Quem aqui não é diferente? O que a gente defende só é que as diferenças elas não podem gerar desigualdades. Claro. Somos diferentes e, graças a isso, há evolução da sociedade. Lembre-se que todos os gênios antes foram loucos, né? Todos os grandes nomes, todos os grandes pensadores foram, antes de tudo, loucos. E nós, mulheres, bruxas, né? E queimadas na fogueira, ainda bem que eu tô aqui e não na Idade Média, né? Porque na Idade Média poderia ter sido eu estaria queimada. na fogueira, com certeza eu estaria na fogueira. Mas olha, vamos convidar então o doutor Diego Cândido aí, né? Convidem. Você colocou o telefone dele, mas antes você faz o... né? Pode deixar. Bate-papo com ele lá. Difícil eu conseguir agenda, porque ele está sempre em São Paulo. Mas ele é ótimo, ele é maravilhoso. Também. Nós nos adaptamos a dele. E quando ele vier aqui, com certeza ele vai dar uma passadinha aqui no Café com Letras. Tu pode me dar o meu número para ele também, porque aí às vezes eu posso ligar, o número não está salvo, a pessoa não atende, aquele negócio todo, mas ele vai ser bem-vindo com certeza aqui. Mas nós vamos ter que finalizar o nosso programa, que né? Pena, né? É uma pena. Uma troca maravilhosa. Mas tem próximos aí, né? Que bom, temos muitas pautas. Eu sei que vai ainda. fazer doutorado agora em Portugal também, está se preparando. Estou me preparando. Documentação. Estou correndo atrás da documentação ainda. Olha aí, viu? Que coisa boa, né? Esses passos assim, né? Essa menina de 14 anos aí, hoje... delegada, amanhã depois doutora. E ontem né? eu encontrei de novo, né? Ontem, caminhando pelo colégio, eu fui até o pátio. Pois é, olha que história. Ontem linda, eu me reencontrei bacana, com ela, foi um reencontro de outra perspectiva agora. Que legal, e acho que é importante, porque a vida é movimento, né? A vida, ela nunca está aqui. E eu saio daqui outra pessoa que entrei. Então, se abram, né? Se divirtam e se abram aí para os movimentos naturais da vida, os ciclos da vida. Então, nós vamos ter que encerrar esse momento o nosso podcast Café com Letras, né? Hoje entrevistamos aqui a nossa delegada Tatiana Barreira Bastos, né? Que veio deixar o seu conhecimento, deixar a história da sua vida particular e profissional, né? Aqueles que nos acompanham no nosso podcast. Então, muito obrigado pela vinda. Deixo a você as considerações finais, tá? Dizer que sempre será bem-vinda ao nosso podcast Café com Letras. Gratidão, só agradecer mesmo, de coração. Eu sou uma pessoa hoje que ama essas trocas, que ama conhecer pessoas, que ama conhecer lugares, que ama experimentar coisas diferentes, né? Porque eu acho que eu já falei praticamente aquilo que são as minhas grandes diretrizes, que é estar aberto para o novo, estar pronto para encerrar ciclos e saber que cada porta fechada
tem uma porta aberta ali atrás para novas e múltiplas possibilidades. Então, que a gente se divirta, que a gente viva a vida, né, da maneira mais leve possível, que sorriam, que conheçam pessoas e que se abram realmente para novos hábitos, novos comportamentos, para fazer as coisas de maneira diferente, porque todo o meu crescimento, acredito eu, como pessoa, como profissional e agora na meu novo desafio, que é transitar pelo mundo acadêmico, fazer um doutoramento, porque eu fui me deixando para depois e agora acho que meus filhos já crescendo, chegou a minha vez também de me especializar, é muito por não ter perdido a fé na vida. Então, o que a vida espera de nós é coragem, né? Isso. E que a gente tenha muita coragem de continuar vivendo e vivendo com muita leveza e alegria. Tá Obrigada. Bom. Mais uma vez, muito obrigado. Encerramos por aqui o nosso podcast Café com Letra. Até a próxima.